A informação urgente que chega aqui, a Polícia Federal anunciou um traficante conhecido como Colômbia. Seria ele o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Tom Phillips. Atenção, a Polícia Federal chega ao mandante desse assassinato. Segundo eles, é um narcotraficante chamado Colômbia. Lembrando, né, eles desapareceram Bruno e Dom na região do Vale do Javari, Amazônia, onde há uma região ali de tríplice fronteira, ou seja, 3 países, há ali uma espécie de triângulo. Essa região foi dominada pelo narcotráfico nos últimos anos. Houve o desaparelhamento completo das estruturas de combate ao crime organizado nessa região. O Bruno e o Dom estavam fazendo uma expedição exatamente para denunciar o avanço do tráfico nesse local. Eles filmam, fotografam, né, a ação de um dos bandidos que teve a munição paga e também a defesa paga por esse narcotraficante, o Colômbia, segundo a Polícia Federal anunciou agora há pouco numa coletiva em Manaus. O Bruno e o Dom foram assassinados, torturados, eviscerados e enterrados em terreno baldio na região do Vale do Javari. Thaís Arbex e Larissa, né? O fato de ser um narcotraficante, o mandante do crime, segundo a Polícia Federal, só mostra como, né, o rastro, o desmonte das estruturas de proteção ambiental. Eles, né, a gente acha que, bom, é só desmatamento, não, tem uma fila que é puxada, né? A exploração ilegal de terras no Vale do Javari, nessa região de tríplice fronteira, ela está umbilicalmente ligada ao tráfico de drogas. E agora a gente chega ao mandante desse crime horrível que chocou o Brasil e o mundo. O assassinato de Dom e Bruno teve um mandante, é um narcotraficante, segundo a Polícia Federal. Thaís? Sim, Dani, e é importante a gente lembrar aqui que durante aquele anúncio que o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez falando que o caso da Marielle seria prioridade, você o provocou e ele também colocou esse caso como prioridade. A gente sabe que essa investigação está correndo há algum tempo. Esse caso colocou o Brasil, mais uma vez, infelizmente, sobre o olhar da comunidade internacional. Ficamos muito tempo sobre esse holofote, né? Com esse olhar para a Amazônia, para esse assassinato. Então, esclarecer quem foi o mandante, dizer quem foi o mandante, trazer essas informações, acho que a gente consegue começar a caminhar para algo de mais clareza em relação ao que acontece lá na região amazônica. E não tem como não relacionar com tudo que a gente noticiou nesse fim de semana em relação até aos povos indígenas. Dani, há, sim, uma parte do nosso Estado está falhando, seja no olhar com essa população indígena, seja na fiscalização e no olhar com a terra amazônica. Acho que tudo isso está, de certa forma, conectado. Dani? Olha, a Gabriela Prado traz uma informação importante para a gente. Ela falou com o Beto Marubo, que foi, inclusive, a liderança que publicou esse pedido de apoio federal, que eu encaminhei para o Flávio Dino lá atrás. Então, ele é um indigenista também, ele é da Unijava, né, Univaja, perdão, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e ele diz, olha, desde o início os indícios apontavam para isso, ou seja, para a Colômbia, esse traficante que é apontado como mandante. Agora, ele faz um alerta. É importante deixar claro que nada mudou. As quadrilhas estão aqui e ainda há um contexto permissivo para essa questão ocorrer. Elas estão ativas, as quadrilhas, segundo o Beto Marubo. Não parou. Além do trabalho da Justiça para elucidar o crime, é importante a participação do Exército, da PF e do Estado para fazer frente. Agora é a fase de sensibilizar e cobrar as autoridades. Participamos da transição, fizemos sugestões e há conversas com o governo federal. Mas eu quero acreditar só quando vir. Só acredito vendo. Ele traz aqui, então, de novo, a apuração da Gabriela Prado. É uma liderança muito importante na região. Larissa?
Dani, eu estava até checando aqui que Colômbia está preso nesse momento, ele está preso desde dezembro do ano passado. Ele chegou a ser solto por um determinado período de tempo, depois de pagar fiança de mais ou menos 15 mil reais, lá em outubro, estava confirmando aqui. Mas depois descumpriu algumas determinações da sua liberdade provisória e voltou a ser preso. Então, me falaram aqui que é importante destacar essa prisão dele porque havia um temor de se demorar demais a chegar a alguma conclusão, que ele pudesse ser solto novamente e depois dificultar a sua prisão. Mas nesse momento, então, ele está preso. E, Dani, eu me lembro também, naquele momento que a gente viu, por exemplo, Marina Silva indo ao exterior, tanto antes do resultado das urnas, ou melhor, antes de Lula assumir de fato o poder, como recentemente, e sempre se disse que na questão ambiental era preciso dar duas respostas de imediato. Claro que nós temos, infelizmente, outros problemas no nosso meio ambiente. Mas, primeiro, diminuir o desmatamento ali na Amazônia, que é uma promessa de Marina Silva e do governo como um todo, e, em especial, dar uma resposta não só para cá, para nós, brasileiros, mas uma resposta internacional, que era descobrir mandante, julgar e fazer com que pague, com que sejam punidos mandantes e executores do crime contra esses dois, porque a gente lembra que é um caso chocante e que teve muita repercussão internacional, que foi mais um capítulo de como o meio ambiente estava largado ainda na gestão Bolsonaro, e a gente lembra agora que Lula acabou de assumir, mostrou a questão dos indígenas nesse fim de semana, temos agora a Polícia Federal chegando ao mandante, mas é só um primeiro passo. E aí, vão ser condenados de fato os mandantes do assassinato dos dois? E a gente vai conseguir reverter essa situação lamentável, não sei nem que adjetivo dar aqui, dessas aldeias ali também perto de Boa Vista, desses índios que estão passando fome. Dá uma resposta também à questão do garimpo ilegal naquela região. Então agora a gente está tendo pequenos passos. Cara, mas não é como nenhuma você coisa disse assim, agora... muito rapidinho, Lari, desculpa te interromper, mas aqui não é nenhuma coisa assim de a gente não sabe. Cara, o líder dos garimpeiros, ele se autoproclama líder dos garimpeiros ilegais, ele chegou a ser candidato a deputado. Apoiado, assim, se apoiando em qual discurso, eu não preciso nem dizer. Entende? Assim, não é que essas pessoas elas não estão nem fazendo questão de se esconder. Pelo contrário, né? O que a gente está vendo no Brasil como um todo, o que me preocupa muito, é um pouco o que você tem muito explicitado e forte já no Rio de Janeiro, que é quando os criminosos, eles entram para a política de uma forma a buscar blindagem para si e para os seus negócios e para passar a participar da tomada de decisão. Por que é tão difícil fazer a campanha, por exemplo, em algumas áreas do Rio de Janeiro? Porque a milícia diz quem pode e quem não pode entrar. Então, se você não é um candidato afeito a eles, você nem entra lá para falar com essas pessoas. A milícia manda votar, né? E isso fica muito claro a partir do momento em que você vai fatiando e tentando entender como ocorreu essa captura de setores do Estado por organizações criminosas. O que está acontecendo com esses desmatadores, esses garimpeiros ilegais, né? Bandidos, assassinos, estão matando de fome, estão matando o índio de fome. Muito por conta do trabalho deles. É isso. Eles estão tentando ascender ainda mais na escalada da tomada de decisão sobre os rumos das políticas do país. E, de novo, não é gente que precisa procurar muito, não é gente desconhecida, é gente que disputa a eleição dizendo que esse é o mote dele mesmo, que ele é o líder dos garimpeiros daquela região. Desculpa, Larissa. É da tentativa de normalizar o que é criminoso, né? De como se aquilo, a partir daquele momento, não fosse algo criminoso mais. Mas eu só queria enfatizar isso, de como é importante também essa resposta internacional, de se chegar aos mandantes, como também aos executores desse crime que ficou conhecido no mundo todo. Dani. Obrigada, Lari. Gente, nós vamos voltar com mais informações a qualquer momento.